Essa semana a gente riu muito do fracasso do Bolsonaro no plano dele de tentar levar para Copacabana o desfile militar do dia 7 de setembro, no Rio de Janeiro. Primeiro, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, ele tinha dito que ele ia trabalhar junto com o governo federal para tentar resolver isso. Depois de 3 dias, o Eduardo Paes falou: não, vai ser na Avenida Presidente Vargas, que é onde sempre foi o desfile de 7 de setembro, não será em Copacabana. Ok. Além disso, o Bolsonaro começou a responder no STF porque o Partido Rede Sustentabilidade entrou contra o Bolsonaro, porque essa mudança do centro do Rio de Janeiro para Copacabana claramente era para dar um ar eleitoral ao evento. Ok. Isso já era uma derrota grande para o Bolsonaro? Era. Só que agora começa a aparecer o motivo pelo qual o Eduardo Paes demorou 3 dias entre ele falar que sim, trabalharemos com o governo federal e vamos ver como fazer a logística complexa para mudar o evento para Copacabana, e 3 dias depois ele falar: não, será na Presidente Vargas. O que aconteceu? O Eduardo Paes falou com militares e os militares falaram: não queremos que o 7 de setembro tenha conotação eleitoreira, então não, tem que ser no lugar onde era antes. Com o aval dos militares, o Eduardo Paes falou: pô, se nem eles querem participar dessa palhaçada do Bolsonaro, então não. Foi uma pancada muito grande, o Bolsonaro não esperava. Tanto é que ontem, em Recife, o Bolsonaro participou de uma marcha para Jesus, evento também com dezenas de milhares de pessoas. O Bolsonaro não consegue colocar mais de 12 mil pessoas no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Ele só tem evento que tem dezenas de milhares de pessoas quando é marcha para Jesus. Pessoas vão lá enganadas e incentivadas por pastores evangélicos corruptos para louvar Jesus Cristo, chegam lá e dão de cara com discurso do Bolsonaro, e com o Bolsonaro aparecendo de surpresa na Marcha para Jesus. Pois bem, ele falou o seguinte lá: olha, estão todos convocados para irem a Copacabana. É engraçado, né? É muito sem noção. Ele vai num evento que só tem gente pobre, e aí ele vai lá e fala para todo mundo de Recife ir para Copacabana no 7 de setembro. É maluco. Mas ele falou novamente que será em Copacabana. Porém, ele está esperneando, porque a derrota já veio não apenas da Prefeitura do Rio Barroco, como os militares. É uma traição que o Bolsonaro não esperava dos militares. É a segunda vez que os militares traem o Bolsonaro. Eu vou te explicar isso aqui e você vai ver que a situação do Bolsonaro não está nada boa. Mas antes eu peço que, se você é fora Bolsonaro, se inscreva aqui no Plantão Brasil. Um segundinho, aqui embaixo é só clicar no botão inscrever e aí você está fortalecendo a oposição, esses bandidos que estão destruindo o Brasil. É um segundinho e é grátis. Agora, sem mais delongas, vai. Bolsonaro aqui e Eduardo Paes. Olha só, logo que o Eduardo Paes deu o sim, saíram matérias na mídia, principalmente na mídia do Rio de Janeiro, dizendo que os militares de alta patente estavam aliviados que o Eduardo Paes respondeu o Bolsonaro. Por quê? Porque quando o Bolsonaro falou que ia mudar da Presidente Vargas para Copacabana, o que os militares temiam? Que fosse um evento eleitoreiro e aí parecesse que os militares quiseram mudar para Copacabana para apoiar o Bolsonaro. Então, quando o prefeito do Rio de Janeiro falou sim, os militares falaram: bom, pelo menos, se for culpar alguém, é o prefeito do Rio de Janeiro, não somos nós. O comandante, que é o Bolsonaro, o comandante em chefe, como ele adora falar, que é das Forças Armadas, falou que tem que ser lá, nós recebemos ordens, nós cumprimos as ordens, o prefeito do Rio de Janeiro autorizou porque quis. Ok. Nesses 3 dias, o Eduardo Paes foi massacrado pela oposição ao Bolsonaro, porque, peraí, né? Você é oposição ao Bolsonaro ou não é? Você vai deixar o Bolsonaro usar o 7 de setembro para fazer um evento eleitoreiro em Copacabana, com um monte de bolsominion, com vários rumores de auto-atentado, ou seja, de um atentado, talvez a bomba, ou seja lá como for, para pegar os próprios bolsonaristas em Copacabana, que é um lugar onde isso vai gerar uma comoção nacional, talvez até mundial, sair na mídia internacional. Isso aí para o Bolsonaro tentar dar golpe de Estado. Você vai fazer isso mesmo, Eduardo Paes? É sério mesmo? Ele foi assim massacrado. Eu vi vários líderes de oposição, pessoas, até juristas, dizendo: o Eduardo Paes, quando ele faz isso, ele está reforçando a estratégia golpista do Bolsonaro. Tá. Aí o Eduardo Paes se consultou com militares. Eles falaram: não faça em Copacabana, gente. Não! Saiu uma matéria no blog do Noblar e saíram mais 2 ou 3 matérias na mídia falando que os militares é quem deram aval para o Eduardo Paes.
Paes, eu falo Paz, toda hora eu falei errado o nome do prefeito do Rio. Pois bem, eles deram o aval para o Eduardo Paes, e aí o Eduardo Paes, diante desse aval, falou, que bom, então eu posso agora mudar para Presidente Vargas, que era o local original, sem precisar me indispor com absolutamente ninguém. Veja bem, os tempos estão no Brasil. O prefeito do Rio de Janeiro tem que se consultar com militares para ver, vocês querem ali ou querem ali, como é que faz? Vocês não ligam, que se vocês não ligarem eu vou mudar direto para o centro mesmo, ou confirmar no centro. Se vocês quiserem mesmo em Copacabana, a gente vê o que faz, porque olha essa coisa horrível, né? Mas os militares não queriam em Copacabana primeiro, se fosse para ser lá, eles aceitariam, mas não queriam lá e eles não querem eles temem muito que um governo que é tão rejeitado como o Bolsonaro use a imagem das Forças Armadas para fazer um evento eleitoreiro menos de um mês da eleição, três semanas e meia da eleição, que vai ser o 7 de setembro. Então, eles estão preocupados com a imagem das Forças Armadas, tá? Isso foi traição, por quê? O Bolsonaro colocou os 3 chefes das Forças Armadas, vamos lembrar, no ano passado ele mudou os 3 chefes, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Aí ele colocou 3 que ele considerava mais bolsominions. Aí o general Paulo Sérgio, que não era o menos bolsominion, o Bolsonaro promoveu a ministra da Defesa para colocar um general bolsominion, bem mais bolsominion, no comando do Exército. Aí o Bolsonaro pensou, vou ter apoio das Forças Armadas para qualquer loucura que eu tente fazer. Só que os próprios bolsominions das Forças Armadas falaram não. E aí eu vou falar, isso é muito de ordem que vem de cima, viu? Aí você fala, de onde vem essa ordem de cima? Eu sempre falo, quem manda no Brasil são os bancos e quem manda neles são os americanos. Saiba muito bem disso. Então, alguma coisa veio de quem está acima deles, inclusive acima de Bolsonaro, para dizer não. Tanto é que quando o Bolsonaro ele fez aquele encontro com um embaixador, aquele monólogo dele horrível, com embaixadores e representantes de mais de 40 países, ele convidou os 3 chefes das Forças Armadas e os 3 não foram. Tinha 3 cadeiras vazias ali. Inclusive, o que se diz, e a mídia parou de investigar sobre o caso, infelizmente, o que se diz é que o general Paulo Sérgio ia falar, que é o ministro da Defesa, ia falar no evento por 20 a 30 minutos, e que ele não falou porque não estavam ali respaldando a fala dele os 3 convidados. Aí fica aquela, peraí, vai falar o presidente, vai falar o ministro da Defesa. Aí tem 50, 60 estrangeiros aqui, dizem que tinham cerca de 85 pessoas na sala, das quais 15 a 20 eram bolsonaristas e o resto eram embaixadores e representantes de outros países. Alguns não eram embaixadores, só representantes. Tá, então tinha lá 50, 60 estrangeiros, eles sabem que o chefe do exército devia estar ali, o chefe da marinha devia estar ali e o da aeronáutica devia estar ali, só que eles não estão. Aí vai falar o ministro da defesa com qual moral ele vai falar? Porque nós fazemos isso. Como? Nem os seus subordinados diretos te obedecem. Você convidou os caras para vir, não convocou, convidou para virem. Os 3 estão em Brasília e não vêm. Você quer falar asneira? Então o Bolsonaro cancelou ali a fala do general Paulo Sérgio. Foi a primeira vez que eles mostraram publicamente, e aí não só para o Brasil, mas para o resto do mundo, o seguinte: não estamos com o golpismo do Bolsonaro. O Bolsonaro quer fazer narrativa golpista, falar de urna eletrônica, falar do que quiser. Talvez pessoalmente cada um deles concorde com as falas do Bolsonaro, são bolsominion. Mas, pelo cargo, eles falaram, não vamos. Ali foi um baque muito grande. Depois o Bolsonaro teve que se readaptar. Aí ele tentou se readaptar fazendo o quê? Vamos fazer um 7 de setembro, um evento cívico e tudo mais. E aí começaram os rumores de auto-atentado. Os militares não querem nem participar desse evento cívico porque sabem que é eleitoreiro. Mesmo se não tiver auto-atentado, se não tiver nenhum tipo de auto-terrorismo de bolsonaristas contra os próprios bolsonaristas, para tentar culpar a esquerda, eles sabem o seguinte: esse evento vai ser extremamente eleitoreiro. Porque muita gente vai lá, muita gente que é neutra vai lá, para ver o desfile. Do 7 de setembro, aí, ainda mais sendo 200 anos da independência do Brasil. Aí o cara vai lá e usa para ele falar, fazer palanque e tudo mais, aí não dá. Você via nos tempos do Lula, da Dilma, tinha o 7 de setembro, eles discursavam assim em 5 minutos, mas não era um discurso eleitoreiro, não era um discurso falando mal de instituição, não era um discurso pedindo voto para si, falando mal de oposição. Você não vê discurso do Lula em evento oficial, como um 7 de setembro, coisa do tipo, em que ele fala: olha, os meus opositores são a favor das drogas, eu sou contra, os meus opositores são contra a família, eu sou a favor. Você não vê isso.
Já o Bolsonaro não, ele usa todos os eventos possíveis para fazer isso. Enfim, derrota gigantesca, o Bolsonaro não esperava isso aumentou o desespero da campanha do Bolsonaro, e aí ele resolveu peitar. Ele falou na Marcha para Jesus em Recife que vai ser em Copacabana, e aí você vê o nível de desprendimento da realidade que tem o Bolsonaro. Na Marcha para Jesus, eu vou falar, essa é uma estratégia que a campanha do Bolsonaro está usando, é uma estratégia bem criminosa, que é de pegar pastores evangélicos corruptos, tem que ser corrupto para fazer isso, que ficam semanas nas suas igrejas convocando as pessoas para irem na Marcha para Jesus. Quando eu digo convocando, eu não falo convidando. Veja que bem a palavra que eu usei, é convocando mesmo. Ó, você tem que ir, senão você vai para o inferno. Você tem que ir lá louvar Jesus. Você está com Jesus Cristo ou não está? Tem que ir lá na Marcha para Jesus. E use verde e amarelo, de preferência, que é a cor do nosso país. Não use vermelho do diabo. Pois bem, aí vão lá os fiéis na Marcha para Jesus. Ok. Aí eles chegam lá, 50, 60, 70 mil pessoas, dão de cara com o Bolsonaro. A maioria desses fiéis que estão sendo manipulados para irem lá são pessoas pobres. São pessoas que dependem até do Auxílio Brasil, muitas delas. São pessoas que majoritariamente não votam no Bolsonaro. Claro, quando chega o evento, se mistura a Marcha para Jesus com um monte de bolsonaristas. Você viu que na Marcha para Jesus, lá, agora eu esqueci onde foi, em Minas Gerais, tinha uma arma gigante lá, tudo mais, o pessoal lá falando de armas, não sei o que, quer dizer, você vê que nada para Jesus. Jesus jamais aceitaria. Na Marcha para Jesus eu falo, Jesus não vai, Jesus vai passar longe dessa Marcha para Jesus aí, que está mais para a marcha ao diabo. Por exemplo, tanto é que tem lá o falso Messias, né, discursando. Pois bem, esse cidadão chega lá, aí o Bolsonaro, a maioria pessoas mais pobres, o Bolsonaro chega lá e fala, olha, dia 7 de setembro em Copacabana vai ter um grande ato lá no Rio de Janeiro, estão todos convocados a irem a Copacabana. Imagina a pessoa que está passando fome, que está dependendo de Auxílio Brasil, vendo o presidente da República na sua frente, falar assim, você vai lá para louvar Jesus, aí você já se dá com esse neonazista. Aí o cara na sua frente fala, está convocado para ir Copacabana. Aí a pessoa fala, pô, bem que eu queria ter dinheiro para ir para Copacabana. Não para isso, mas só para ir para Copacabana. Ainda mais com passagem aérea, pega uma passagem aérea Rio de Janeiro, Recife, 3, 4 mil reais. Eu lembro no governo Dilma, você comprava... Eu lembro que eu comprava São Paulo, Aracaju, 300 reais ida e volta, 300 reais. Uma vez paguei 400 e pouco de última hora e fiquei bravo. Agora, você não acha uma passagem por menos de 3, 4, 5 mil reais e trechos curtíssimos. Bolsonaro aí, faz arminha que talvez dê um desconto. Pois bem, aí imagina uma pessoa que está lá dependendo de auxílio e vê, pô, peraí, eu Rio de Janeiro? Esse é o desprendimento da realidade do Bolsonaro. Agora o Bolsonaro traído pelos que ele colocou ali, os bancos já deram aviso para o Bolsonaro que estão contra. Sabe o que vai começar a acontecer? A partir das próximas semanas, eu vou te falar, cobra depois, me cobra depois. Quando o Bolsonaro subir nas pesquisas, a bolsa vai cair e o dólar vai subir. Aquilo que acontecia contra Dilma. Lembra o terrorismo econômico que faziam contra Dilma? Vamos começar a fazer com o Bolsonaro. Se o Bolsonaro cair nas pesquisas, o dólar vai cair e a bolsa vai subir. Hoje, esse pessoal está todo contra o Bolsonaro. Que coisa, o Bolsonaro fez isso. Esse pessoal, olha, o mercado financeiro é assim como outros grupos que mandam no mundo. Eles usam, aí quando sobra só o bagaço, eles jogam no lixo, e lixo tóxico mesmo. É o que está acontecendo com o Sérgio Moro, com o Bolsonaro, está acontecendo também, pouco a pouco já começou o processo com o Zelensky da Ucrânia, todos esses aí que participam, o pessoal que ajudou a dar golpe de Estado na Ucrânia em 2013 também já foram todos descartados, isso antes até do Zelensky assumir. Quer dizer, todos esses são usados, aí eles se deslumbram com os cargos, com a mídia que ganham, tudo mais. De repente, imagina toda a mídia querendo te entrevistar, você vira o grande herói nacional. O Sérgio Moro tá aí um exemplo. O próprio Bolsonaro tá aí um exemplo. Aí depois eles fazem tudo, fazem o seu serviço sujo para os grandes poderosos. Na hora que eles não são mais necessários, vem o descarte. Eu lembro de um vídeo que eu fiz aqui em 2019, no Plantão Brasil, em que eu falava o seguinte, olha, vamos tentar tirar todos os direitos do povo, vamos sugar até onde não der mais, quando não sobrar mais nada para o povo, quando o Brasil estiver completamente acabado, sabe o que vão falar? Vão falar, agora a gente precisa fazer o Brasil voltar a crescer,
porque a gente já sugou o que dava para sugar. Então, volta aí um governo de esquerda, volta aí, pode voltar, faz aí, gera emprego, faz crescer. Daqui 5, 4, 5, no máximo 10 anos a gente volta com o golpismo, com tudo, para colocar outro governo neoliberal e sugar mais. Assim são as ondas. Então vem um governo de esquerda para melhorar um pouquinho a vida, sobe a renda, aí vem um governo neoliberal para explorar tudo e roubar tudo isso do povo. Quando o povo está ferrado, não tem mais de onde roubar, de onde tirar, de onde sugar da gente, aí vem outro governo de esquerda, melhora a vida do povo, aí já começa o golpismo, aí cai. Olha, são os ciclos, a gente trabalha aí para que volte agora à esquerda e que não volte essa parte do ciclo, que é a parte que piora a vida de todo mundo. Só tenham bonanças a partir de 2023. Peço aí que você se inscreva no canal e no primeiro comentário eu deixo as minhas outras redes sociais. Falou!